frequência, praticamente toda semana, um veículo pegando fogo, bombeiro apagando as chamas, vizinhança tentando ajudar ali no combate às chamas. Detalhe, só em Juiz de Fora foram 17 ocorrências de incêndio neste ano. O tenente do Corpo de Bombeiros, o João Vitor Alves de Oliveira, ele conversou com a gente e deu algumas dicas de como o motorista, como a pessoa, deve agir nesse momento. Vocês estão vendo esse tanto de viatura atrás de mim? Olha, são para resolver vários problemas, como incêndios em residências, problemas com animais e até mesmo poda de árvores. Mas olha, também resolvem carros incendiados. Espero que não seja o seu, porque é possível evitar essa situação. Em Juiz de Fora, estou aqui com o tenente João Vitor, foram aproximadamente 17 carros incendiados apenas neste ano. Tenente, um número que chama atenção, não é? Com certeza, Elias. Bom dia. Foi um número realmente alto, né? Lembrar que a gente está entrando no 4º mês do ano e se a gente fizer um cálculo aí de 17, dá um pouco menos de 4 carros por mês aí. É impressionante esses números e olha, gente, uma das questões também que é importante conversar com o tenente é como evitar esse tipo de situação, porque, tenente, tem como evitar também que um carro pegue fogo, seja numa estrada, numa rodovia, até mesmo nos centros urbanos? Então, Elias, o risco ele é constante, né? É um veículo que tem um combustível líquido ali dentro, mexe com parte elétrica, então ele já atrelado, ele existe o risco realmente de incêndio. Só que os fabricantes eles sempre colocam impeditivos para que isso aconteça. E é importante ao usuário ele sempre utilizar o veículo da maneira correta. Então, a principal forma da gente evitar o incêndio é realmente manter a manutenção do veículo em dia, sempre seguir as recomendações do fabricante. Caso seja possível, quando for fazer a compra de um carro, fazer a entrega técnica, receber o veículo de maneira técnica, sabendo exatamente como utilizar o veículo, como utilizar os recursos daquele carro e sempre acompanhar nível de óleo, verificar os sinais de alerta que o carro tem, as iluminações que ele apresenta, para que qualquer tipo de problema possa ser sanado antes dele agravar e acabar vindo a se tornar um incêndio. Lembrando que hoje nós temos o extintor de incêndio, que antes era obrigatório e não é mais. Isso pode também trazer problemas aí na hora de um incêndio em veículos, não é? A falta de obrigatoriedade do extintor de incêndio, né, ela acaba sendo um avanço que diminui o custo do veículo, mas é um recurso a menos que a gente tem para fazer o combate inicial. É importante ressaltar que o extintor de incêndio ele é utilizado apenas no início do incêndio, ele não é uma ferramenta que vai servir quando o carro já estiver numa situação de descontrole total. E lembrando que qualquer fumaça no carro pare o veículo imediatamente. Exatamente. É importante ressaltar, inclusive, que olhar o local onde está parando o carro para que não cause nenhum outro tipo de acidente, sempre sinalizar, dar seta, quando parar o veículo, ligar o pisca-alerta. E ao sair do carro, às vezes a pessoa vê uma fumaça saindo do capô. A tendência é que a pessoa querer abrir para ver. Muito cuidado nesse momento, porque se tiver uma chama ali, ela pode estar contida pela falta de oxigênio. Se a gente abrir de maneira repentina, a cadeia de fogo pode crescer e se alastrar. Então, ligar para o 193, abrir com cuidado a porta para ver o que está acontecendo e se tiver o extintor de incêndio, fazer ali, mirar o jato para a base do incêndio, né? Ele já é um extintor de pó químico, ele vai realmente combater o incêndio até para materiais elétricos e combustíveis. Pois é, são orientações importantes, valiosas aí do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros. E eu conheço motoristas que, apesar do item não ser obrigatório, carregam o extintor de incêndio até hoje dentro do veículo, justamente para caso ocorra uma emergência, ele conseguir acionar ali e apagar o incêndio de maneira mais rápida possível. Agora, a gente está falando de combate às chamas. E quantas vezes a gente mostrou aqui que a propagação desse fogo, gente, ela é muito rápida. E às vezes nem quem tem um item como o extintor dentro do veículo, apesar de não ser obrigatório, ele não consegue apagar as chamas aí de maneira rápida. Então é acionar o Corpo de Bombeiros mesmo. Agora sim, a gente vai acompanhar aquela reportagem da polícia que está investigando o caso de uma mãe que afirma ter dado luz a gêmeas no Rio de Janeiro, mas só um bebê lhe foi entregue após o parto. Durante toda a gravidez, Kathleen acreditou que teria gêmeas, mas o parto teve um final inesperado. Foi tudo preparado para 2 bebês.